O abuso sexual é quando a criança ou o adolescente é abusada ou usada sexualmente pelo agressor. Na maioria dos casos, o agressor é o adulto. Isto acontece no ambiente intrafamiliar e extrafamiliar. Ou seja, no ambiente intrafamiliar são aquelas pessoas que ligadas por laços consanguíneos, como por exemplo, um tio, um primo, um irmão e entre outros. E as relações extrafamiliares são aquelas constituídas por pessoas próximas à família, como por exemplo, um amigo, um vizinho, tem confiança da família e da criança e aí comete o ato com a criança, né? Muitas vezes o estupro. Esse abuso acontece pelo contato físico, pela sedução e pela ameaça. O contato físico é quando o próprio adulto, né, mostra suas partes para a criança, não só questão de mostra, mas toca na parte íntima da criança, como faz com que a criança toque na sua. Vamos aos tipos de abuso. O assédio é aquele constituído por ameaças, né, chantagem para com a criança. Vem também o abuso verbal, mediante conversas. Essas conversas podem ser presenciais ou não, mas também, né, por meio de aparelhos eletrônicos, como por exemplo smartphones, computadores, onde tem conteúdos pejorativos. Acontece também o exibicionismo, que é quando o adulto expõe suas partes genitais para a criança. Isso também é uma forma de abuso sexual. E o voyeurismo, que é quando o adulto olha fixo, com um olhar maldoso para as partes genitais da criança ou do adolescente. Isso não é só para as partes íntimas, né? Mas isso acontece também quando a criança está em determinada posição e o adulto, com esse seu olhar maldoso, constrange a criança. Esses são os tipos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Agora vamos para o conceito de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Exploração sexual. A exploração sexual também é o abuso com fins lucrativos pelo agressor. A pornografia. Exibição e comercialização de materiais, como por exemplo, vídeos, imagens, né, figuras, com conotação nas partes genitais da criança. Outro exemplo é o tráfico para fins sexuais, onde determinadas empresas, né, atraem a criança ou adolescente para um determinado trabalho que na prática faz a exploração sexual. Outro exemplo também é a exploração agendada, que acontece às vezes na figura de uma pessoa ou grupo de pessoas que agencia, né, a criança ou adolescente para a exploração. Como por exemplo, algumas casas noturnas onde tem essa figura desse aliciador e faz a mediação da criança com o possível, né, pessoa, que neste caso é o agressor. Outro exemplo também é a exploração não agenciada, quando a criança ou o adolescente aliciada pelo adulto vai em busca do alimento, do dinheiro, de drogas, e aí comete-se a exploração sexual contra a criança e o adolescente. Isso acontece muitas vezes em estradas, postos de gasolinas, entre outros. Esses são alguns exemplos de abuso e exploração sexual cometida contra crianças e adolescentes.